Quando pensamos em doenças mais graves, o câncer é uma das primeiras, se não a primeira a ser lembrada por muitas pessoas. Existem vários tipos e em diversos locais do corpo, onde a doença pode aparecer. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, os tipos mais comuns são os de pulmão, com mais de 2 milhões de casos, seguido pelo de mama, com também mais de 2 milhões de casos. E fechando a lista dos 3 mais comuns, vem o câncer coloretal, com mais de 1.800.000 casos. A doença muitas vezes é silenciosa e quando se busca o acompanhamento médico, o estado pode estar avançado. Por isso, os exames periódicos e de prevenção são extremamente importantes. Fique conosco e tire as suas dúvidas e saiba como se prevenir contra o câncer. Rede Vida de Televisão, Dr. Marcelo Lima, médico integrativo. Dr. Marcelo, muito obrigado, viu? Obrigado, senhor, pelo convite. Médico integrativo, interessante isso, né? Doutor, a medicina, ela caminhou para que fosse especializando cada vez mais, né? Cada dividindo o ser humano. É. Agora parece que, de repente, há uma volta, né, para assumir os... Como um todo, Como um pensando todo. na pessoa como um todo. A medicina sempre foi curativa e ela segregada, né? Segregada, é verdade. Nos órgãos, em cada Isso. parte. Agora, a integrativa você vê como um todo, o ser humano como um todo. Você aborda todos os aspectos dele, você consegue abordar a prevenção de muitas doenças e aí, mais qualidade de vida pra você. E até é por isso a prevenção fica mais fácil, porque você vendo como um todo, você não veja... Você não fica só tratando causas. Isso mesmo. Eu acho importante, eu acho que a informação sobre prevenção eu acho fundamental. Eu acho muito, eu vou dizer, eu admiro muito médicos que vêm à televisão, vêm os meios de comunicação trazer informação. Isso é muito importante, né? Eu admiro porque não é a gente procurando o médico, é o médico procurando a gente dizendo se cuide. Agora, o câncer, quando a gente fala de câncer, o câncer tem um monte de causa, né? A gente não pode falar, isso provoca câncer, ou você teve câncer por causa disso. Onde que entra a prevenção nisso tudo? Se o câncer tem várias causas... Antigamente as pessoas até pensavam assim, muito no fator genético. Isso, né? é verdade. Exemplo, minha avó teve, meu tio teve, ficava muito preocupado com esse fator. Com o avançar do tempo, a gente percebeu que isso é 10%, chega a 20%, 15%, é nessa faixa. E o restante é o que a gente faz. Tanto que essa parte que quando vem de herança é genética. E quando a gente fala muito sobre a epigenética. O que é epigenética? É o que a gente faz para proteger os nossos genes, que são para eles não terem o desenvolvimento de uma célula. Ele às vezes já tem uma predisposição, você pode barrar aquela predisposição. Exato, tem gente que tem predisposição mesmo, às vezes tem um fator genético influenciando ali, mas se você fizer essa mudança de hábitos, você consegue chegar a um resultado de não ter, às vezes, o câncer. Então, muito do câncer até é o estilo de vida. Estilo de vida. Então, daqui que a gente pode citar como mudança que pode ajudar muito. Por exemplo, obesidade é um fator já muito alto. Por quê? Porque obesidade, a pessoa libera muitos fatores inflamatórios no corpo. Obesidade é uma inflamação, né? Obesidade é uma doença, para começar. Uma doença, é verdade. Uma doença inflamatória. Então, libera muitos fatores inflamatórios que isso pode danificar as células e essas células danificadas, elas podem começar a se proliferar e virar uma célula cancerígena. Claro que a gente tem o sistema imunológico sempre para proteger a gente. E isso entra mais um fator preventivo, que a gente tem que sempre estimular o nosso sistema imunológico. Como? Nos alimentando bem, com uma distribuição boa de alimentos, tanto os macronutrientes, que são a proteína, o carboidrato e as gorduras boas, como os micros, que são as vitaminas, os sais minerais. Temos que dormir bem. É isso, questão de dormir. Diz que é essencial dormir. Porque dormir, quando a gente dorme, a gente produz antioxidante, principalmente a melatonina, que é um antioxidante que varre o corpo, que limpa o corpo. É como se fosse a limpeza máxima do nosso corpo durante o nosso sono. Exatamente. Dá uma faxina mesmo. Eu gosto de falar que as duas grandes limpezas básicas, assim, é água, que a água sempre... Água limpa tudo, né? Limpa desde casa e limpa o nosso corpo. É verdade. E o outro é o sono. O sono faz essa limpeza também. E o terceiro fator que eu considero crucial é a atividade física. Atividade física, por que atividade física? Nossa, isso é importante fazer. Atividade física, e não precisa ser uma atividade física exagerada. A gente pode falar assim, porque tem gente que quer falar, eu não consigo, não gosto de academia, não gosto disso. Tá bom, você não gosta disso, mas você pode caminhar 30 minutos por dia, fazer uma caminhada num parque, alguma coisa. Ou seja, não ser sedentário. Não ser sedentário, porque de novo a gente vai entrar nesse fator inflamatório. Inflamatório. A atividade física produz substâncias
anti-inflamatórias. Então, ela protege o corpo contra isso. Fazer exercício físico produz substâncias anti-inflamatórias, para a gente justamente proteger nossas células. Olha que interessante, a Santíssima Trindade, exercício físico, a água e o sono. Olha que interessante. A água eu colocaria junto com a alimentação. A alimentação, alimentação. Não, então é exercício físico, alimentação e sono. Sono, engraçado, eu cada vez mais me convenço que o sono é muito, muito, muito importante. Exatamente. Muito importante. Eu não dormia bem, hoje eu estou dormindo muito bem, muito bem. Eu senti uma mudança na qualidade de vida que o senhor não imagina. A gente tem uma pergunta agora pro doutor. Algumas pessoas da minha família tiveram câncer, mas cada uma por um tipo diferente. Eu posso ter tendência genética em desenvolver câncer? Aquilo que a gente estava falando, né, doutor? Exatamente, como a gente estava falando ali, né? Tem os cânceres de origem genética, que tem essa tendência, mas nesse caso específico, eu não posso falar com certeza sim ou não, mas nesse caso, observe que cada um teve um tipo diferente. Será que essa linhagem, essa família não tem hábitos que não são saudáveis, que vai passando, porque o hábito você aprende desde que você está pequenininho. E você vai passando, é verdade. Geração. Então, às vezes é uma família que consome muito condimentos, muito ultraprocessados, não consome vegetais, tem um hábito sedentário, dorme mal. Então, isso vai passando de geração para geração e vai desenvolvendo. Daí, acabam colocando a culpa na genética. Como eu falei, de 10% a 15% é causa genética, o resto a gente muda. A nossa epigenética, que a gente consegue modificar com fatores modificáveis, né? Que são os fatores de hábitos de vida saudáveis. Doutor, esse negócio de alimentação é uma coisa, principalmente a questão do câncer de intestino, está muito ligada à questão de alimentação também, né? Não, total. O intestino é o centro, falo que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque o que ele faz? Ele comanda todo o processo nosso de desinflamação e inflamação. Então, o alimento, ele vai passar pelo processo, não só o alimento, vamos pensar, vamos pensar em substâncias tóxicas. É verdade. Outras substâncias que são cancerígenas, como, por exemplo, poluentes, aditivos, às vezes até coisas básicas, como, por exemplo, assim, coisas inalatórias que tem, por exemplo, em tinta. É verdade, Uma coisa muito comum também que as pessoas usam são potinhos plásticos. Bisfenol. Que coloca no micro-ondas e aquilo vai soltando uma substância. A gente não vê na... Mas aquilo vai soltando. Aquilo vai soltando e isso vai levando... Pipoca de micro-ondas é cancerígena, sabia? Total. Pipoca de micro-ondas, não mexa com isso. Doutor, não estou falando, eu vou só dar... Sempre eu tenho um caso para contar, mas a minha sobrinha, com 30 e poucos anos, teve um câncer de intestino. Mas eu falo para ela, é a sua alimentação dela. Ela está curada hoje, teve remissão e tal. Mas a alimentação, péssima alimentação. Na minha família quase ninguém teve câncer. Só um caso de câncer, não teve mais câncer, mas só ela, mas por causa de alimentação. É legal o senhor falar isso sobre a idade, padre, porque é assim que acontece. Conforme a gente vai envelhecendo, as células elas vão tendo mais tendência, isso é natural mesmo, isso é um fator de risco mesmo, uma idade mesmo. Quanto mais a gente envelhece, mais chance a gente tem. Quando a gente observa um caso de um paciente muito jovem, a gente pode pensar em uns hábitos totalmente errados ou também alguma coisa que veio também de uma linhagem. Mas como o senhor estava falando, não tem nenhum caso. Então a gente até pensa muito, olha o quanto ela fez hábitos errados para Mas eu falei para ela, isso é... E fala até hoje, aprendeu? Não, viu, não aprendeu não, viu? Para dizer uma coisa. Nunca é tarde. Tá vendo? Olha aqui, o nosso Bendito Repórter, é maravilhoso. Além de ser bonito, competente, e que está aqui agora também, o David Paulo foi conhecer o trabalho, olha que trabalho lindo, realizado pela ONG Cabelegria, né, que confecciona perucas para pacientes com câncer. Está aí o Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente queria... Olha que coisa mais bonita, veja só. O diagnóstico de câncer nem sempre é uma notícia fácil de ser dada, e muito menos de ser recebida. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 2 milhões de novos casos devem surgir até 2025. E são nesses momentos em que Deus se mostra mais presente na vida dessas pessoas e colocam verdadeiros anjos nos caminhos dela, que é o caso de pessoas que nós iremos mostrar
a partir de agora. A ONG Cabelegria, que já mudou a vida de centenas de pessoas, continua firme e forte, levando sorrisos e resgatando a autoestima de mulheres pelo Brasil. A instituição, que fabrica e distribui gratuitamente perucas para as pessoas em tratamento contra o câncer, vai completar 10 anos de fundação em 2023, como explica a Mariana. Meu nome é Mariana Robran, eu sou a fundadora da ONG Cabelegria. E o porquê que eu comecei o Cabelegria, na verdade, isso foi lá em outubro de 2013, esse ano vai completar 10 anos de Cabelegria, quando eu tive a vontade de cortar o meu cabelo, eu e a Milene, que é outra fundadora da ONG. A gente teve essa vontade, esse start de fazer a doação do cabelo. O trabalho é feito com muito carinho e dedicação por todos que trabalham aqui. Mas claro que toda ajuda é bem-vinda, como essa da Priscila, que veio fazer uma doação de cabelos. É muito gratificante ver a felicidade, a carinha de cada pessoa que recebe. E fica aqui um pedido... todo mundo que possa doar, venha, faça a felicidade de alguém. Para fazer a doação é muito simples e a Mariana conta como ocorre esse processo. Bom, para fazer a doação de cabelo, tem um mínimo aí de 20 centímetros, até 15 centímetros a gente consegue utilizar para a produção das perucas, menos que isso não. O cabelo ele tem que estar limpo e tem que estar seco em sua forma natural, né? Pode ter química no cabelo também, não tem problema nenhum. E a gente pede que na hora de amarrar, de preferência amarrar com elástico, aquele de borracha, e a pessoa pode entregar pessoalmente aqui no nosso ateliê de costura, inclusive já pode ver um pouquinho como é que funciona a nossa confecção da peruca, o processo aí de costura desse cabelo. No Brasil são registrados mais de 600 mil novos casos da doença por ano, segundo o INCA, e a Branca está entre as pessoas que enfrentam diariamente esta doença. Eu apalpei a mão e senti o caroço. Aí eu fui no posto, e no posto eu só estava atendendo gestante devido ao Covid, mas eu pedi uma exceção porque, né, para mim era muito grande aquilo ali, não era uma coisa normal. Aí passei com a ginecologista, ela logo já me encaminhou para o oncologista, foi bem rápido o meu processo. Aí fiz todos os exames e foi constatado, né, o câncer na mama já com metástase na coluna. Do resultado, né, não vou dizer para você que eu desabei, chorei, passei mal, né? Porque a gente não espera por isso, né? A gente espera qualquer coisa menos um diagnóstico desse, né? Na primeira quimioterapia eu perdi todos os cabelos, todos. Chorei muito, vou conversar para você que não é fácil. Porque os outros falam assim, cabelo cresce. Mas para uma mulher que é mais vaidosa, né? É difícil, não é fácil. Chorei bastante. Já na luta há 2 anos, ela não desanima e segue firme na batalha. O médico pode falar para mim, não tem cura. Pode falar 1000 vezes para mim, não tem cura. Mas para mim, eu tenho Deus. Existe um Deus lá em cima que é Ele que manda. Faça a minha parte, é o meu tratamento. Eu nunca faltei nenhuma químio, nunca faltei nenhuma consulta, nunca faltei em nada. Durante 2 anos eu nunca tive uma falta em nada. E a Branca se junta a centenas de pessoas que a Cabelegria já ajudou. Hoje foi a sua vez de escolher e colocar a sua peruca. E claro, deixar esse sorrisão ainda mais evidente. Poder ter meu cabelinho de volta. Tá feliz com o cabelo? Tô feliz. Vai sair daqui agora com cabelos ao vento, modelo Pantene. Sim. A luta pode ser difícil, mas com fé e o apoio de pessoas como os que vimos nesta matéria, os pacientes ganham mais combustível para buscar a cura. Nossa, que demais! Oh, parabéns pela reportagem, viu, David? Parabéns, linda aí, ó. Gente, é importante lembrar, eu perguntei para o David se eles davam, ele falou, leva o laudo e a pessoa, ela recebe. É muito importante porque uma peruca custa muito caro, você não imagina, tá? Então, e tem peruca de cabelo natural e cabelo artificial. A cabelo artificial é um pouco mais barato, cabelo natural é muito caro. Eu tô falando, minha sobrinha teve câncer, eu fui com ela comprar com peruca. É caro demais. Então, ter uma ONG como essa é muito, muito importante mesmo. Ó, você pode conhecer mais o trabalho do Cabelegria acessando esse site, www.cabelegria.org, www.cabelegria.org.
Obrigado, viu, David? Doutor, voltando aqui, olha, aqui o senhor falando aí na questão de alimentos, o senhor falou de alimento ultraprocessado. Isso é um veneno para o organismo, né? Exato. E o que é o alimento ultraprocessado? Quando a gente pensa em alimento ultraprocessado, a gente pensa mais nos embutidos. Isso, como na minha cabeça desde... Primeiro que eu penso, assim, direto é a salsicha. Porque Salsicha. Meu Deus, eu comi macarrão com salsicha esse final de semana, porque eu acho bom demais salsicha. Salsicha é muito comum, é muito prazeroso para as pessoas, né? Todo mundo gosta de comer salsicha. Só que ela é cheia de aditivos químicos. Ai, meu Você pode perceber até na hora que você já está cozinhando ela tá soltando aquela corante, tinta lá. Uma tinta. É verdade. Exatamente. Também a gente pode falar assim de salame. Um que é queridinho, as pessoas gostam de colocar como queridinho, mas ele não é saudável, peito de peru. Peito de peru, todo mundo fala, peito de peru light, não sei o quê. Exatamente. É processado. Entra junto nisso. Porque... Aquilo tá longe de ser peito de peru também, né? Fala a verdade. Porque se for pensar, o peito de peru, ele é branquinho. A gente... peito é branco. E aquele lá é rosinha, rosado, já tem os aditivos. Então, esses aditivos químicos que são adicionados é o problema. Então, o que acontece? Eles vão machucando a célula, agredindo o nosso sistema imunológico, tentando proteger lá, até que uma hora que ele passa pelo sistema imunológico, e isso pode levar a uma doença maligna. Doutor, a gente está falando de prevenção, e quase que nem precisaria perguntar isso, mas cigarro e bebida alcoólica, como que é essa coisa? O tabaco, cigarro, totalmente, mais de 4.000 substâncias tóxicas tem dentro dele, e a bebida alcoólica também, porque a bebida alcoólica, o que ela acontece? Justamente voltando naquele ponto lá, é muito inflamatória para o corpo, ela machuca o corpo, agride o corpo, e esse uso constante, esse uso crônico, vai machucar constantemente, que pode aumentar a chance. O cigarro, obviamente, aumenta muito mais a chance do risco de pulmão, mas ele também está associado com todos os outros cânceres. Porque essas substâncias tóxicas, elas viajam pelo corpo inteiro, elas pegam a corrente sanguínea, elas vão para todos os lugares. Então, está sempre associado, quando a gente vai ver fator de risco para determinado câncer, o tabagismo está lá. Então, é um dos principais fatores aí que a gente tem. Toda vez a gente fala. E está escrito no maço cigarro também, isso provoca câncer. Está escrito lá, gente, né? Está alertado. Né? O doutor, eu perguntei para o doutor antes a questão da... A gente sabe que hoje está cada vez mais se usando a reposição hormonal, tanto para homem quanto para mulher. Mas sempre as pessoas tiveram um pouco de medo, essa questão de... reposição hormonal, será que não causa câncer? Existe esse temor e justifica-se ou não? Então, o que acontece? A reposição hormonal já é uma coisa mais antiga, né? E no começo, o que se fazia? Se fazia em qualquer época, qualquer idade da pessoa, as doses ainda não estavam ajustadas, os medicamentos... Também não tinha tanta tecnologia. Então, o que acontece? Reposição hormonal é muito bom quando bem indicado. Então, a pessoa tem que passar por um médico para fazer a avaliação, para ver quais riscos ela tem, como que ela está no panorama geral. Faz um exame para saber o que está faltando, o que não está faltando. Em que idade ela vai começar a fazer essa reposição hormonal? Principalmente para as mulheres, que as mulheres entram na menopausa, elas têm que pegar uma janela de oportunidade, que a gente fala assim que o perfeito, assim, uns 6 anos após a menopausa. Após a menopausa. Aí tem mulher que começa 10 anos depois de ter entrado na menopausa, vai aumentar a chance sim, isso acaba influenciando. Daí tem pessoas que começam, por exemplo, também com muita inflamação, tá muito obesa, quer fazer reposição hormonal, não é indicado também. Então, tudo que a gente tem que observar é as condições individuais de cada paciente. Não dá para ser uma coisa geral, pode ser sim ou pode ser não. Tem que ser, você vai lá, faz um acompanhamento com o médico e ele vai te dizer, vamos fazer isso, vamos fazer... Ou é questão de dose também, né? A gente faz muito isso, a gente vê muitas vezes pessoas usando dosagens excessivas ou fazendo combinações de medicações que não podem ser feitas, de 2 hormônios. Então, por isso que existe o médico, para justamente orientar e fazer o seu protocolo correto. A questão da amamentação, a pessoa que foi amamentada, não foi amamentada, isso pode evitar o câncer no futuro? É muito bacana, porque o que acontece? Quando a pessoa é amamentada, tem amamentação exclusiva, que a gente fala que até 1 ano de idade, aí, o que acontece? O intestino da criança, ele está recebendo justamente o que ele precisa, os nutrientes que ele precisa.
E tem uma coisa chamada probióticos, que são as bactérias intestinais, a microbiota intestinal. Quando você é amamentado, a sua microbiota intestinal ela é muito boa, ela é a melhor microbiota que tem. E isso vai fazer você ter um bom funcionamento do seu metabolismo, do seu sistema imunológico. Então, isso funciona como um fator preventivo. E, às vezes, quando não é amamentado, é muito introduzido a alimentos industrializados, vai colocando alimentos que não são para a idade do bebezinho. Então, isso desregula, faz essa desbiose intestinal, que a gente fala que é esse desregulamento da microbiota intestinal, e isso pode gerar obesidade, pode aumentar os fatores inflamatórios. E, para recuperar isso, os estudos já mostram, uma criança que foi exposta muito cedo a esses produtos, para recuperar demora muito e às vezes até não consegue. Daí são aquelas crianças que vivem doentes, que vivem com problemas, que têm dificuldade de perder peso e às vezes a gente não sabe, ou o pai não sabe, veio lá de trás. Olha que coisa. Gente, a gente precisa ficar atento a alguns exames preventivos. Vou perguntar para o doutor, preventivo para detectar o câncer. Veja esse VT, depois eu falo com você. O câncer, sendo uma das doenças que mais assustam as pessoas, tem um tratamento diferenciado e que acaba envolvendo tanto o paciente quanto a família. Mas será que existem algumas maneiras e que buscam prevenir e evitar a doença? O início pode ser silencioso, mas quanto antes o diagnóstico, maior as chances de cura. Exames preventivos são os maiores aliados para se diagnosticar a doença. Dentre os principais estão o Papa Nicolau para o câncer de colo de útero, a mamografia para diagnosticar o câncer de mama, a tomografia computadorizada para diagnosticar a doença no pulmão e a dosagem do antígeno prostático específico, o PSA, que é o principal exame na detecção do câncer de próstata, claro, entre outros. Fazendo os exames regularmente e consultando o seu médico, você vai sempre estar um passo à frente do câncer. Doutor, quando começa a questão de exame preventivo? Então, depende do tipo de câncer que a gente está falando. O câncer de mama, a mamografia é indicada a partir dos 40 anos. 40 anos. O câncer de colo retal, se você não tem histórico na família constante, a partir dos 50 anos. As meninas, a gente faz muito para prevenção do HPV, né? Que é o Papa Nicolau. A partir quando começa a vida sexual ativa. Então, os protocolos diferenciam muito de acordo com o tipo de câncer. O de próstata também a gente gosta de falar a partir dos 40 anos, que começa não só o PSA, como foi falado no VT, mas também o exame físico, que é o toque retal também. Também tem que ser observado isso. E não só confiar também no exame laboratorial, também tem que ter o exame físico. Físico também, tem ultrassom também que dá para fazer também. Exato, exatamente, também. Para você ver o tamanho, você consegue ver, daí você vai para alguns outros exames mais específicos, que caso esteja alguma alteração ali, para você ver se tem, ou se é um crescimento benigno ou um crescimento maligno. A questão de vacina, você falou de HPV, vacina de HPV, de hepatite, ele pode reduzir o câncer, então? Porque o HPV está ligado com o câncer de colo de útero. Exatamente. O HPV tem dois tipos que eles estão muito ligados mesmo ao câncer de colo de útero. Então, a vacina impede, a vacina tem a vacina bivalente e a vacina quadrivalente. Essa vacina bivalente, ela já engloba a proteção contra esses tipos de HPV cancerígenos. E é uma doença silenciosa, porque não tem sintomas. Tem sintoma, né? Então, quando vai descobrir, está muito já tardio, já está às vezes com metástase, já está com um prognóstico muito reservado. E outra vacina que é bacana a gente falar também, que tem isso, uma correlação, é a vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B, porque o que acontece? Quando a pessoa desenvolve hepatite B, ela pode evoluir para um quadro de cirrose, só que no meio desse quadro, ela também pode ter um tumor. Pode desenvolver um tumor hepático aí. Então, é uma outra vacina legal também da gente abordar bastante. Tem que ser sempre consultar, tá certinho. Interessante saber que a vacina para HPV, ela está disponível, ela precisa, e eu acho que os pais têm que começar a ter mais consciência, levar os filhos adolescentes e tomar a vacina de HPV, né? Exatamente. Achei importante. Quanto mais cedo isso entrar em conscientização, já está sendo bem difundido, já nas unidades básicas de saúde, sempre tem o médico da família que orienta, que tem que ser feito, mas quanto mais essa informação for propagada, porque como eu falei, muitas das vezes, a grande maioria de qualquer neoplasia, o câncer em si,
eles são silenciosos. Quando Então, a pessoa olha aí. descobre, já às vezes é meio tarde. Por isso que eu acho a informação muito importante e valiosa mesmo. A questão do outro câncer, que é muito comum também, é a questão do câncer de pele, né? Que é questão... Também há como evitar isso, que é a exposição ao sol, né? Exato. Assim, o sol, ele tem inúmeros benefícios para o corpo. O que a gente tem que falar é a exposição excessiva. Excessiva. Tem que tomar cuidado com o excessivo. Pessoas que trabalham em ambientes externos, por exemplo, pessoa que trabalha na praia, que fica exposto o dia inteiro, daí sim, tem que ter um cuidado maior. Mas não é para você fugir do sol, que o sol é cancerígeno. Sei. Por exemplo, eu gosto de falar que a exposição correta é você fazer uma exposição de 15 minutos por dia, porque o sol, além de participar da produção de vitamina D, que é muito importante para o corpo, que faz 15 parte... minutos sem filtro solar. Uns 15 minutos sem filtro solar. É. E por incrível que pareça, os horários que o pessoal mais teme, que é o das 10 até as 4, é o horário que a gente mais produz a vitamina D. interessante. Então, mas se você fizer uma proteção não excessiva, você fazer uma proteção cautelosa, 15 minutinhos ali por dia, além de vitamina D, você está produzindo neurotransmissores importantes para o corpo, como serotonina, que vai regular muito o seu ciclo do sono-vigília, que o sono está muito importante. Isso. É muito importante. Então, as pessoas, às vezes, colocam muito terror no sol, né? Mas ele tem que ser feito com cautela. Você tem que se expor todos os dias. Sol é vida. Só que a gente tem que saber o tempo certo que tem que se expor. E também no tempo de férias você toma mais sol também, não Exato. é? Daí você utiliza o protetor solar. Exato. Sabe? Aí Vai ficar mais exposto? Vou ficar mais do que 15 minutos aqui? Tô na praia, tô numa piscina. E uma vez por ano você faz isso também, isso não vai ficar... Daí você põe o protetor solar, você passa o protetor solar. E o câncer de pele tem 2 tipos, né? Um câncer de pele que é muito mais agressivo, que é o melanoma. E tem os outros que não são tão agressivos, que é o basocelular e o espinocelular. Esse daqui não são tão agressivos, eles não têm tanta chance de dar metástase. Sei. Então é comum, mas o melanoma é o que é o mais agressivo. Muito interessante. Agora, a questão da medicina integrativa, eu achei muito interessante isso. É fundamental para a prevenção de qualquer doença, né? Exato, porque o que a gente faz? A gente trabalha justamente antecipando que isso venha à tona. Sei. Porque, como eu vou falar de novo, que eu gosto muito de falar isso, as doenças, elas, maioria das vezes, inflamatórias. O corpo está inflamado e começa a surgir as doenças. Então, por que não você trabalhar uma medicina que, em vez de você esperar acontecer o sintoma, é verdade. você chegar e lá e falar, eu tô com esse sintoma, e já descobri a doença. Às vezes, por exemplo, a pessoa descobre que tô hipertenso, tô com diabetes, já. Por que você não trabalhar uma linha de progressão que você evite que você chegue nisso? Que você comece a dar orientações, às vezes suplementações, dicas para as pessoas, mudar o hábito. Às vezes a pessoa acha que está dormindo certo, não está dormindo nada certo, porque o sono não é restaurador, ela acorda durante a noite, ela acha... Nem percebe que ela pensa, eu durmo 9 horas por noite, mas não é um sono contínuo, é um sono que é picado, às vezes pode ser muitas vezes por conta desse distúrbio de serotonina que eu estava falando, a pessoa não produz melatonina direito. Então tem todos esses fatores que a gente tem que abordar. E essa medicina integrativa, que olha o ser humano como um todo, ela já vai fazer essa parte dessa prevenção já, que já vai começar a estimular o corpo para não desenvolver nenhum tipo de coisa que possa complicar a vida da pessoa. Nossa, que beleza. Tinha tanta coisa que a gente podia continuar falando até demais, né? Olha, mas a gente já está indo para o final. Eu queria... Oi? Pode? Pode. Que bom que tem mais que dá pra gente falar. Agora, o que eu queria saber do doutor, essa é a questão mais uma vez, a questão do peso. Existe uma linha pra gente dizer, o meu peso já está sendo um problema na minha vida. O que existe? Gosto muito desse assunto, porque justamente a gente já vai abordar uma coisa assim. As pessoas ficam muito preocupadas com peso. Balança. Vou lá na balança, eu vou ficar preocupado só naquele... Faz aqui, o cálculo, né, do IMC dela. É verdade. Exatamente, que é de acordo com o peso e a altura da pessoa. Só que ela não pensa na qualidade dessa distribuição de peso. E às vezes, muitas vezes, a grande maioria desse peso, a gente vai falar, por exemplo, dos falsos magros, são pessoas que estão num IMC correto, até que está ok ali nesse cálculo matemático, mas ela não tem nada de massa muscular. Isso que é interessante. E a prevalência dela é só massa de gordura. Massa de gordura. E a massa de gordura, principalmente esse tecido branco, essa massa de gordura branca, ele libera muitos fatores inflamatórios para o corpo. Então, às vezes a pessoa pensa, o meu peso está ok. Eu não, nesse fator eu não estou correndo risco, mas ela está correndo risco. E muitas vezes é ao contrário. Às vezes a pessoa tem uma massa
massa magra mais elevada, ela pratica bastante atividade física. E o que acontece? A massa magra, por si só, o músculo por si só, ele libera substâncias anti-inflamatórias, ele protege o corpo. Quanto mais músculo, melhor. E a gordura, ela libera fatores inflamatórios. Então, você tem que ter esse equilíbrio, você tem que fazer, tem exames, por exemplo, a gente faz no consultório, a bioimpedância. Ah, sei. A gente, que a gente segura aqui? Exatamente, pra gente ver como que tá a sua distribuição corporal, quanto você tem de massa magra, quanto você tem de gordura. Então, isso é muito importante. Então, essa parte aí é a principal coisa. E o peso, voltando a dizer, se estiver desregulado, se a pessoa estiver com mais massa gorda, menos massa magra, tá acima, tá muito, o percentual de gordura tá muito elevado, ele vai ser um fator de risco com certeza. Por quê? Porque a gordura por si só libera fatores inflamatórios. Gente, é aquele negócio. Volto na Santíssima Trindade. Alimentação, atividade física sono. E sono. Olha aí. Doutor, obrigado. O senhor é ótimo. Obrigado. Nossa, que beleza. Nossa, que exposição clara. Ó, eu conversei com o doutor Marcelo Lima. Você vai seguir ele no Instagram, hein? Vai seguir ele no Instagram. Pode seguir ele no Instagram. Olha aqui, ó. @drmarcelo.lima. @drmarcelo.lima. Pode seguir lá, porque você vai ver o trabalho, você tem muita coisa para ver ali e dicas muito importantes, viu? Tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado pela oportunidade aí. É sempre bom passar informação para todo mundo. Olha, a gente falou sobre câncer, a gente falou sobre a questão do Dia Mundial de Combate ao Câncer e hoje nós tivemos a morte da Glória Maria, que foi justamente vitimada com câncer, aliás, é um câncer que foi diagnosticado primeiro no pulmão, depois com metástase no cérebro e a gente nos deixou, a gente lembra com muita saudade, mas lembrando do brilhantismo e de tudo aquilo que ela fez pelo jornalismo e de tudo aquilo que ela é referência para nós na televisão. A gente encerra esse programa justamente lembrando da Glória Maria, com a nossa oração e também com a nossa saudade.